CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos estudando agora o livro A Gênese, dando continuidade onde nós paramos na semana passada. Vamos ler o Evangelho e dar sequência aos nossos estudos. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhes responderam: uns afirmam que és João Batista, outro que és Elias, outro que és Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Mateus. Vamos à nossa prece, está aqui falando da reencarnação. Amado Jesus, estamos iniciando os nossos estudos sobre o livro A Gênese. Pedimos a tua proteção, o teu amparo, o teu sustento para esses momentos de estudo, de reflexão. Permita que o nosso altivo nos ajude com o seu carinho, com a sua inspiração, com o seu amor, com a sua amizade, bem como os benfeitores que sustentam a coluna de espíritos desta casa de amor. Que seja em nome desses espíritos, do altivo, em nome do amor, do nosso amor querido, em nome de Allan Kardec, em teu nome Jesus, e em nome de Deus acima de tudo, que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós vimos semana passada um breve histórico sobre Allan Kardec, o porquê o nome Allan Kardec. Vimos que o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivaio, professor, pedagogo, discípulo de Pestalozzi. Abriu na França um colégio semelhante à instituição Pestalozzi. Ele dava aula de matemática, de química, de línguas. Kardec foi um poliglota. Além do francês, sua língua mãe, falava fluentemente o alemão, o inglês, italiano, um pouco de holandês, e traduzia livros alemães e ingleses para o francês. Muito conhecido. Vimos que, faz mal a gente repetir um pouquinho, né? Ele nasceu no dia 4 de outubro de 1803, ou 3 de outubro de 1804. Então ele nasceu em 3 de outubro de 1804. E aos 54 anos de idade, ele conhece o fenômeno das mesas girantes. E aos 54 anos de idade. Não, em 1854, ele já tinha 50 anos de idade. 50 anos de idade. E ali ele conhece o fenômeno. Já em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho, depois o Céu e o Inferno e por último a Gênese em 1868. E desencarna em 1869 de um aneurisma. Nós vimos tudo isso com detalhes, um pouco mais de detalhes sobre a vida de Kardec. E estamos na introdução. Essa introdução que nós falamos, trata-se da Gênese, os milagres e as predições. Vimos que duas forças regem o universo, dois elementos importantes que regem o universo. Quais são os dois elementos importantes que regem o universo? O elemento espiritual e o elemento material. Sem desses dois elementos,
manifestações não aconteceriam. Então, duas forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Vimos que o Espiritismo, demonstrando a existência do mundo demonstra a existência do mundo espiritual. Essa definição é muito importante, a gente tem que gravar. O Espiritismo demonstra a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. O Espiritismo demonstra a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo espiritual. É isso que faz o Espiritismo. E daí ele dá a solução dessa relação de uma imensidade de fenômenos até então inexplicáveis. E aqui a gente parou por aqui. Aí eu vou continuar no parágrafo que nós interrompemos semana passada. Portanto, em função disso, acharam aí? Está na página 18, ali no segundo parágrafo. Achou? Achou aí, Bruna? Portanto, achou, Malu? Portanto, esta obra é, como dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo sobre um ponto de vista especial. Tá? Por que sobre um ponto de vista especial? Porque ele vai tratar justamente sobre os milagres, sobre essas manifestações, como a gente viu logo no início, ó, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E essa obra é uma costela, eu que estou dizendo essa palavra, tá? Do Livro dos Espíritos. É uma costela. Ela é o desenvolvimento da primeira parte do Livro dos Espíritos. A primeira parte do Livro dos Espíritos. Tudo bem até aí? Vamos lá, ele continua aqui. Sua documentação estava pronta, ou pelo menos elaborada, há muito tempo, mas o momento de publicá-la ainda não havia chegado. Você vê como é que diz? A paciência, a prudência de Kardec, a prudência, essa é a palavra. Já estava feita, a obra estava pronta, estava esperando o momento certo para publicar. Então só publicou em 1868. Era preciso inicialmente que as ideias que deviam constituir a sua base chegassem à maturidade. Por isso que nós estudamos a Gênesis depois de conhecer o Livro dos Espíritos, depois de conhecer o Livro dos Médiuns, depois de conhecer o Evangelho, depois de conhecer o céu e o inferno. Aí a gente tem uma base para a gente entender a Gênese. É o ideal. O primeiro livro a ser estudado é o Livro dos Espíritos. É a base. Por isso recomendamos aqui, todos estudando o Livro dos Espíritos. O Evangelho é a parte moral. Então, paralela ao Livro dos Espíritos, o Evangelho. E depois do Livro dos Espíritos, a gente vai para os demais. Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. E, além disso, levar em consideração a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem nem mistérios, nem teorias secretas. O Espiritismo não tem nem mistérios, nem teorias secretas. Nele tudo deve ser dito às claras, a fim de que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Mas cada coisa deve vir a seu tempo, para vir seguramente. Uma solução dada precipitadamente, antes da elucidação completa da questão, seria uma causa mais de atraso do que de adiantamento. A importância da causa na questão que aqui se trata nos impunha o dever de evitar toda precipitação. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Tudo bem, dona... A mãe da Eloá, dona Olga? Está cansativo para a senhora, dona Olga? Não, né? Mesmo lendo dá para entender, né? Então vamos lá. A gente está na introdução, hein? Pareceu-nos necessário, antes de entrar no assunto,
definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na edificação da nossa doutrina. Essas considerações preliminares, que afastam dela toda a ideia de misticismo, constituem o objetivo do primeiro capítulo intitulado Fundamentos da Revelação Espírita. Pedimos uma atenção rigorosa para esse ponto, porque é aí que se encontra, de algum modo, o nó da questão. Então, a gente vai começar o estudo da Gênese com esse capítulo, que Kardec está dizendo aqui, é muito importante, é o mais importante, né, os fundamentos da revelação espírita. Aí você vai desmistificar a questão, a doutrina espírita. Você vai ver que a doutrina espírita não tem misticismo, não tem segredos, não é uma doutrina secreta. O papel dos espíritos, a gente vai entender nesses fundamentos, o papel dos espíritos e o papel do homem. Essa relação dos espíritos com os homens, o nosso papel e o papel deles. Tudo bem até aí? É importante a gente ler a introdução para a gente saber o que vai estudar. Então Kardec está dizendo que é muito importante, né? Ó, pareceu-nos necessário. É aqui que eu estou ou não? Não. Onde é que está? Não obstante, qual é não obstante, a parte que toca a atividade humana na elaboração dessa doutrina, a sua iniciativa pertence aos espíritos. Ela, porém, não é formada da opinião pessoal de cada um deles. Ela não é e nem pode ser mais do que o resultado do seu ensino coletivo e concordante. Somente nessa condição ela pode se dizer a doutrina dos espíritos. E outra forma seria apenas doutrina de um espírito. E só teria o valor de uma opinião pessoal. Então, é doutrina dos espíritos. Eles têm a mesma concordância. Não é a opinião do espírito. Eu não conheço o Ramatiz. Li muito pouco a respeito dele, não conheço. Mas o Ramatiz tem o Centro Espírita Ramatiz, não tem? O Ramatiz foi um espírito, que ele dá a sua opinião, a sua visão. Então, é a doutrina lá do Ramatiz. Ele tem a visão dele. Não estou dizendo que está certa, não estou dizendo que está errada, até porque não tem como avaliar. Mas aqui é a doutrina de um conjunto de espíritos, de vários espíritos, como está aqui no livro dos espíritos. Ó. No livro dos espíritos, por isso que a gente tem que conhecer o livro dos espíritos. No prolegômeno é a introdução, não é? Prolegômeno. Cadê o prolegômeno? No prolegômeno, quando termina o prolegômeno, tem aqui uma assinatura. Quem que trouxe a doutrina? Cadê o prolegômeno? Em vez de ir no índice, está aqui, prolegômenos. Quem assina o prolegômeno no livro dos espíritos? Na página 61 desse daí. O prolegômeno assina ali. Olha só, quem escreveu o livro dos... Quem trouxe a doutrina espírita? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc, etc. Então não é um espírito, são vários espíritos. E quem coordenou foi o Espírito de Verdade, que pelas mensagens obtidas do Espírito de Verdade, a gente chega à conclusão que ele é o próprio Jesus. O Espírito de Verdade de Jesus, ele coordenou a doutrina espírita. Tá? Aí continua aqui. A generalidade e concordância no ensino, tal é a característica essencial da doutrina. A concordância desses ensinos, do ensino desses espíritos. A própria condição de sua existência. Daí resulta que todo princípio que não recebeu consagração do controle e da generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada, da qual o Espiritismo não pode assumir responsabilidade.
Então, outras opiniões isoladas é a opinião daquele espírito. Por exemplo, a gente citou aqui o Ramatiz. Por exemplo, Rusteng. Rusteng foi contemporâneo de Kardec. E ele escreveu um livro chamado Os Quatro Evangelhos de Jesus. E Rusteng tem a sua opinião. É a opinião dele. A gente sabe que tem os rustenguistas, aqueles que seguem Rusteng. Então, dentre a opinião de Rusteng, é que Jesus era um agênere, a negação. Quer dizer, ele não tinha corpo físico. Ele aparecia e desaparecia porque ele era espírito. Ele não encarnou. Jesus não tinha um corpo físico. Ele tinha um corpo perispirítico. É a opinião de Rusteng. Não é a opinião da generalidade desses espíritos que estão aqui. Então lá é o Evangelho de Rusteng. Opinião de Rusteng. Você quer seguir Rusteng, você segue. Você lê, tira suas conclusões. Entenderam a diferença? Então, vamos lá. Então é da coletividade concordante da opinião dos espíritos. Passada, além disso, pelo critério da lógica, que faz a força da doutrina espírita e lhe assegura perpetuidade. Não passa por outro critério, a lógica, a razão. Para que ela mudasse, seria preciso que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e que viesse um dia dizer o contrário do que disseram, visto que a doutrina tem a sua fonte no ensino dos espíritos. Para que ela desaparecesse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É isso também que a fará sempre prevalecer sobre as teorias pessoais que não têm, conforme ela, suas raízes em toda parte. Então, nós que professamos a doutrina espírita, nós temos que ter a humildade de passar o ensinamento dos espíritos. Por isso é uma doutrina. O Luiz leu ali a definição de doutrina. É um conjunto de regras, né, que vai definir aquela filosofia, aquela religião, seja lá o que for. Eu não posso chegar aqui e dar a minha opinião. Eu posso comentar, mas não discordar. Isso é sério, porque você vai ouvir muita gente por aí dizendo que Kardec está ultrapassado. Porque ele coloca a sua opinião, ele acha, é o achismo. Eu ouvi, num dia desse, uma pessoa amiga, eu fiquei quieto, que não valia a pena, nem só ouvi. Ah, se o altivo tivesse hoje, ele não agiria da mesma maneira, os tempos mudaram. Opa! O altivo está ultrapassado. Então ele ficou lá 50 e poucos anos dirigindo um centro espírita, que funcionou, sendo referência não só no Brasil, mas no mundo. Está ultrapassado? As questões morais, elas não mudam. Elas não mudam. A política não pode se imiscuir na doutrina. Ah, a gente não vive sem políticas. Claro, a gente sabe disso. A política lá, a doutrina aqui. Vocês estão vendo as pessoas como querem botar as suas ideias? E é por isso que somos xiitas, me perdoe a palavra. Eu não podia falar isso aqui, né? Com Kardec e com Jesus. Quer dizer, quero dizer, a gente não abre mão de Kardec e de Jesus. Essa é a linha. Senão, foge a doutrina. Aí vai ser o meu ponto de vista. Se eu mudar alguma coisa aqui, vocês me internem. Porque eu não estarei doido. Não estarei no meu juízo perfeito. Então, visto que a doutrina tem a sua fonte dos ensinos dos espíritos, para que ela desaparecesse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É isso também que fará sempre prevalecer sobre as teorias pessoais, estou relendo, que não têm, conforme ela, suas raízes em toda parte. O livro dos Espíritos só viu seu crédito se consolidar porque é a expressão de um pensamento coletivo.
geral. No mês de abril de 1867, viu-se completar seu primeiro decênio. Quer dizer, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, 1867, 10 anos. Nesse intervalo, os princípios fundamentais dos quais se formaram suas bases foram sucessivamente acabados e desenvolvidos, em consequência do ensino progressivo dos espíritos. Mas nenhum recebeu um desmentido da experiência. Todos, sem exceção, ficaram de pé, mais fortes do que nunca, enquanto que todas as ideias contraditórias que tentaram lhe opor, nenhuma prevaleceu, precisamente porque de todas as partes o contrário era ensinado. Este é um resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, visto que dele nunca nos atribuímos o mérito. Então, 10 anos depois, em que a doutrina foi consolidada e que vieram as obras subsequentes, nada mudou. Nada mudou. E os detratores, todas as controvérsias foram refutadas, não abalaram a base da doutrina. E se permaneceu firme por causa da concordância das ideias, a concordância que os espíritos trouxeram para compor a doutrina espírita. E nós temos o dever de manter a fonte límpida. Límpida. Pena que eu não estou com no invisível aqui, do Leon Denis. Vou tentar reproduzir aqui, que eu sou meio burrinho, né? Mas Leon Denis é Leon Denis. Vou ver se eu me lembro lá. Ele diz assim: a gota da chuva, quando cai, pode permanecer uma pérola, mais ou menos isso, quando cai sobre uma folha, ou virar lama, quando cai no barro. Então a gente imagina a gota d'água caindo numa folha, continua uma pérola, mas se cair no barro, vira lama. A linguagem poética dele, é isso que ele quer dizer, mas ele não fala como eu falo não, né? Fala lá bonito. Aí ele continua: o futuro da doutrina espírita depende dos homens. Ó. O futuro da doutrina espírita depende dos homens. Tem uns aí, uns cabeça de prego aí mudando alguma coisa, dizendo que Kardec está ultrapassado, enfim, imiscuindo a política, a sua visão de mundo, de vida. Aí você começa. O cristianismo se desviou por isso. Cristo trouxe as ideias fundamentais. E o homem, a primeira coisa que ele fez, expulsou os espíritos do cristianismo, não teve mais comunicação, porque os espíritos estavam vendo as coisas erradas, falava, não, então não tem. Isso aí vamos acabar com isso, vamos botar aqui do jeito que a gente acha melhor. Expulsam os espíritos das casas espíritas, não ouvem mais os guias, tende a chafurdar, a mudar. E o homem quer adequar os seus interesses à doutrina. Aí os seus defeitos, os seus vícios, ele busca encontrar ali uma base de consolação, de permissão, de permissividade. E não é assim. Não é assim. Tudo bem até aí? Alguma colocação? Vamos lá. É bonito, não é, essa introdução? É interessante. Já vai acabar, já acabou quase uma hora. Os mesmos crepúsculos, é aqui, né? Presidiram a redação das nossas outras obras. Nós podemos verdadeiramente denominá-las... É o último parágrafo da página 19. Os mesmos crepúsculos presidiram a redação das nossas outras obras. Nós podemos verdadeiramente denominá-las
segundo o Espiritismo, porque estávamos certos da sua conformidade com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo ocorre com esta, que podemos, por razões idênticas, dar como complemento das precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais, e que devem ser consideradas como opiniões pessoais, até que tenham sido confirmadas ou contestadas, a fim de não fazer pesar a responsabilidade delas sobre a doutrina. Então, ele está dizendo aqui que o crepúsculo, quer dizer, o encerramento das outras obras, estavam todos em concordância com o Livro dos Espíritos, com a doutrina. E essa não é diferente. E aqui ele teve o cuidado, olha o zelo de Kardec. O zelo, o cuidado com a doutrina. O que é a opinião pessoal, nós destacamos aqui, é a opinião do fulano. Até para não comprometer a doutrina dos Espíritos. Interessante, né? O zelo que ele tem. E nós temos que ter esse mesmo zelo com a doutrina espírita. O mesmo zelo, o mesmo cuidado, para não profaná-la, para não desviá-la do seu sentido. Último parágrafo da observação. Não obstante, os leitores assíduos da revista, é a Revista Espírita, ele botou a observação aqui embaixo, que foi, o primeiro número foi em 1º de janeiro de 1858. Foi um conjunto de 12 revistas espíritas. Ela era lançada mensalmente. Ou melhor, semanalmente. Então foram 12 anos da Revista Espírita. Não obstante os leitores assíduos da Revista Espírita, tudo que tem aqui tem na Revista Espírita. Mas nem tudo que tem na Revista Espírita tem aqui. Porque tem muita coisa na Revista Espírita, tem principalmente as primeiras revistas, 1858, 1859, tem algumas opiniões de alguns espíritos. E que a gente lê, tá? Porque não é doutrinário, a gente lê. As outras foram mais conforme a doutrina. Tudo que tem no livro do Céu e Inferno, nas obras básicas, tem ali na Revista Espírita. Ela é uma fonte de consulta. Quem gosta de estudar, vai fazer uma palestra, consulta a doutrina espírita. Tem um índice remissivo que nos orienta ali nas pesquisas. Não obstante, os leitores assíduos da revista puderam ali observar na forma de esboço a maioria das ideias que estão desenvolvidas nesta última obra, como fizemos com as precedentes. Olha aí o Kardec falando, que nós acabamos de dizer. A revista é, frequentemente para nós, um campo de experiência, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios, antes de admiti-los como parte constituinte da doutrina. Allan Kardec. Aí. A gente lendo, a gente conhece o homem, né? Coerente, prudente, sábio, zeloso, inteligente, né? A gente tira tudo isso aqui dessa introdução dele. Alguma pergunta? Todo mundo com cara de defunto? Vocês estão cansados? Se estiver cansado, levanta e senta 5 vezes, que passa o sono, passa o cansaço. Uma vez no estudo, e lá na sala, eu vi o pessoal estava meio cansado. Eu falei, vamos fazer uma experiência mediúnica aqui, vamos fazer uma experiência com vocês. Levanta o braço esquerdo. Aí todo mundo levantou o braço esquerdo. Todo mundo queria fazer experiência mediúnica. Ó, vocês não vão ver isso em lugar nenhum. Agora fiquem em pé. Aí todo mundo ficou em pé. Tentem levantar o pé direito. Aí o pessoal ficou meio assim, balançando, sentando. Não, tem que levantar. Agora pode sentar. Todo mundo acordou? Aí passou o sono, né? O pessoal riu, passou o sono. Então vamos lá. A Gênese segundo o Espiritismo. O que significa a palavra Gênese? Início, princípio.
O princípio de tudo segundo o Espiritismo. Não é segundo a Bíblia. Não, é segundo o Espiritismo. Tá? Aí vamos lá, vira a página. Capítulo 1. É importante o capítulo 1, para a gente entender a Gênese. Fundamentos da revelação espírita. Ó, coisa boa. Fundamentos, quer dizer, a base, os fundamentos da doutrina espírita. Número 1. Number 1. Meu inglês tá bom? Número 1. Podemos considerar o Espiritismo como uma revelação? Nesse caso, qual seria o seu caráter? Em que se baseia a sua autenticidade? A coisa autêntica, a sua verdade, a sua... A quem, de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação, no sentido litúrgico da palavra. Quer dizer, ela é, em todos os pontos, o resultado de um ensino oculto, vindo do alto. Então vamos lá. Vamos ler aqui de novo. Podemos considerar o Espiritismo como uma revelação? Nesse caso, qual seria o seu caráter? Em que se baseia a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação, no sentido litúrgico da palavra. O que é o sentido litúrgico? Liturgia é um ramo da ciência eclesiástica, que contém rito, orações, cânticos. Então ele está dizendo, a doutrina espírita é uma revelação no sentido litúrgico da palavra. Quer dizer, ele vai explicar agora o sentido de liturgia aqui. Quer dizer, ela é em todos os pontos o resultado de um ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou passível de modificações? Essa é uma pergunta boa, hein? Está cansado, Eloá? Ou está meditando no que eu estou lendo? É absoluto ou passível de modificações? Olha o povo aí que querem ajustar Kardec, né? Trazendo aos homens toda a verdade, a revelação não teria o efeito de impedi-los do uso de suas faculdades, uma vez que lhes pouparia o trabalho de pesquisa? Outra pergunta. Qual pode ser a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Ó, pergunta boa é essa, né? Qual é a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é outra senão a do Cristo, que já se conhece? Isso aqui muito colocado hoje. Se a doutrina não, ela ensina o que o Cristo já falou, qual a utilidade dela se Jesus já falou? Como disse lá o Omar, como é que é lá na biblioteca de Alexandria, como era o nome dele? Se ao Alcorão, se no Alcorão está toda a verdade, qual a utilidade desses outros livros aqui? Ele mandou queimar toda a biblioteca de Alexandria. Como é o nome dele lá, do ditador? Quer ver? Vou saber o nome dele. Tchan, 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 tchan. A gente tem aqui o pai dos inteligentes. Ó, vou botar igual o Luiz aqui. Ó. Quem mandou queimar a biblioteca de Alexandria? De acordo com Wikipédia, segundo El Abad, a biblioteca foi destruída em 48 a.C. por um incêndio durante a Guerra Civil Romana entre Pompeu e Júlio César, e o Serápio foi destruído em 342 d.C. por ordem de um bispo de Alexandria, quando o imperador cristão Teodósio I interditou os cultos pagãos.
Tá aí, depois vocês vão pesquisar. Mas teve um camarada que mandou queimar todos os livros, destruindo uma... É o mesmo princípio. Se a doutrina espírita diz só que tem, que o Cristo já disse, qual o valor dela? Por que a gente não fica com Cristo? Discuta isso. Vamos lá, ele vai responder depois aqui. Quais são as novas verdades que eles nos trazem? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo o que é indispensável para conduzir-se na vida? Essas são as questões sobre as quais devemos nos deter. Então, ele vai responder cada pergunta dessa. Deu vontade de ir falando, mas é a ansiedade. Ele vai explicar cada uma delas aqui. Então, número 2. Vamos definir inicialmente o sentido da palavra revelação. Olha lá. Qual foi a primeira pergunta que teve aqui no item 1 que nós lemos? Vamos voltar. Lê bem alto aí, falam vocês. Bora, preste atenção, acorda. Senão a gente vai fazer a experiência mediúnica. Não. Não é uma afirmação, é uma pergunta. Lê direito. Essa foi a primeira pergunta. Vamos para o número 2. Vamos definir inicialmente o sentido da palavra revelação. Então, cada pergunta daquela, ele vai responder aqui. Tá? Entenderam? Então, ele diz aqui, revelar. Revelar. Vocês vão aprender o que é revelar. Antigamente eu revelava filme, né? A gente tirava fotografia, né? Com a maquininha tinha que levar para revelar. Lembra disso? Eu tinha uma Kodak pequenininha. Tem foto ali do meu carro que eu tirei com a Kodak. Aquela maquininha era pequenininha. Né? Bem... Eu tenho fotografia da Lourdinha com o Gustavo com 1 aninho. Gustavo tem 40 anos. Gustavo não tinha 1 aninho, com ele no colo. Tem ali, tá guardado, tá ali comigo até hoje. Tirada com a Kodak. Tirou. Hã? Aí a gente levava, tinha que levar tinha um rolinho de filme, tinha que gastar o rolinho todo, a gente levava para revelar o filme, tá vendo? Vocês não pegaram isso. Aí ele revelava, tirar o véu, mostrava o que estava ali. Mostrar. Revelar é tirar o véu, mostrar. Olha o Kardec definindo aqui a palavra aqui. Ó. Revelar, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente levantar o véu. Figuradamente, descobrir, tornar conhecida alguma coisa secreta ou desconhecida. Essa palavra é normalmente empregada em relação a qualquer coisa ignorada, que é divulgada a qualquer ideia nova, que nos põe a par do que não sabíamos. Então a doutrina espírita revelou o mundo dos espíritos. Mostrou para a gente, tirou o véu e mostrou para a gente. Correto? Vamos lá. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos permitem conhecer as leis da natureza são revelações, podendo-se assim dizer desse ponto de vista, todas as ciências que nos permitem conhecer as leis da natureza são revelações, podendo-se assim dizer que há para nós uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos, não é? A astronomia, estudo dos astros, a ciência que estuda os astros, revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia, o que é geo? Geo, terra, ogia, estudo. Geologia, estudo da terra. A geologia
a formação da Terra, quer dizer, revelou como a Terra foi formada. A química revelou a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo e etc, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier, entre outros, foram reveladores. Eles foram revelando a ciência nova. Aí ele vai colocar aqui quem foi o Nicolau Copérnico. Foi um astrônomo polonês que demonstrou o movimento dos planetas. Agora, olha só, naquela época, para a igreja, era a igreja que dominava, a Terra era o centro do universo. E tudo girava em torno da Terra. Vocês sabiam disso, né? Era a igreja. E quem fosse contra a igreja, igual César lá na... Aí, olha o que fez esse astrônomo chamado Nicolau Copérnico. Demonstrou os movimentos dos planetas sobre si mesmo e em torno do Sol, e publicou pouco antes de falecer seu célebre trabalho, Das Revoluções dos Mundos Celestes. Suas notas sequentes conterão apenas iniciais NT, nota do tradutor. Agora, que camarada inteligente, né? Ele veio para isso, ó. Ó o movimento dos astros, tudo se movimenta, tudo gira. A Terra não é o centro do universo. Hã? É. Depois com Galileu Galilei. Mas vamos por curiosidade aqui ver o Galileu também, que revelou. Ele está explicando aqui a palavra revelação, que toda ciência é uma revelação. Descobre, mostra. Então, o que tem aqui, ó? Olha o Galileu, que Galileu desenvolveu o telescópio, né? Quem foi Galileu Galilei? Matemático, o cara não era pouca coisa não, hein? Matemático, físico e astrônomo italiano. Sabia que Galileu era italiano? Galileu Galilei? Doutrina espírita e cultura. Aí. E além de astrônomo, ele era físico e matemático. Nasceu em Pisa, né? Foram inúmeras as suas descobertas, ó, descobriu, tirou o véu. Inúmeras as suas descobertas e invenções. Entre elas, o termômetro. O termômetro foi Galileu que inventou. A balança hidrostática, para pesar a balança. O microscópio. Ó, o microscópio, foi Galileu, sabia? Olha a cabeça dele. Sabia nada. O microscópio em 1609. E a luneta, que traz o seu nome, por meio da qual descobriu as oscilações aparentes da Lua. Suas observações levaram-no a adotar o sistema proposto por Nicolau Copérnico e proclamar que o centro do mundo planetário era o Sol e não a Terra, e que a Terra girava em torno do Sol. A Terra girava em torno do Sol, assim como os outros planetas que refletem a luz solar. Por essa afirmativa, recebeu repreensão e a repulsa da Cúria Romana. Olha o que a igreja falou. Negativo, volta atrás. O centro do universo é a Terra. E Nicopérnico, ele veio confirmar a teoria de Nicolau Copérnico, desenvolvendo a luneta. Agora vê a inteligência. Ele desenvolveu o aparelho que via o mundo microscópico e o aparelho que via o mundo macroscópico. Então você tem um Hubble, esse telescópio gigante que está girando na órbita da Terra, fotografando o universo. Chegamos ao Hubble por causa de Galileu Galilei. Você pega, manda agora uma espaçonave lá para Marte, né? Não vai? Pss, lá em Marte.
Graças a quem? Quem começou isso aí? Santos Dumont. Santos Dumont. Você toma agora antibiótico e não morre. Antigamente morria com 40, 35 anos, ficava doente. Morria, se deu um monte de antibiótico hoje desenvolvido. Graças a quem? Hã? Graças a quem, Giovanni? Quem descobriu, quem inventou a penicilina? Alexandre Fleming. Olha aí. Esse pessoal a gente tem que tirar o chapéu, né? Então ele revelou. Para atingi-lo, considerou o sistema de Copérnico como herético. O que era contra a igreja eles chamavam de heresia. Então o sistema de Nicolau Copérnico era herético, intimando Galileu a abandoná-lo. Aparentemente ele se submeteu, mas de volta a Florença, reuniu em um livro todas as provas da verdade do sistema. Essa bela obra foi denunciada à Inquisição, e Galileu, então, com mais de 70 anos, para escapar à fogueira, teve que abjurar de joelhos perante aquele tribunal a sua pretendida heresia. Agora vocês vejam. Bruna, tá dormindo, Bruna? Se dormir, você vai queimar no mármore do inferno. Olha aqui, ó, olha que coisa, a continuidade da outra aula que nós tivemos aqui do Livro dos Espíritos, que a gente está falando das penas. O Galileu teve que abjurar, negar, de que não era a Terra o centro do universo. Porque senão ele ia ser morto na fogueira, porque ele foi contra a igreja. Você está vendo a inimizade, como é que surge? Isso aí, século 17, 1600 e pouco. 1600 e pouco. Olha o porquê das perseguições até hoje. Esses espíritos que não perdoaram. Então o camarada é um cientista, um matemático, um físico, um astrônomo, um inteligente, desenvolve vários aparelhos, mostra, ó, isso aqui é redondo, isso aqui é redondo. Mas eu sou todo-poderoso, o boçal todo-poderoso, eu vou dizer, isso aqui é quadrado. Mas aí vocês vão em prova. Newton, isso aqui é redondo. Vocês estão contra mim? Estão contra mim? É isso que vocês querem? Ó, mando matar todo mundo. Era assim a igreja. Podia ser redondo, mas para a igreja era quadrado. E se foi contra, era uma heresia. Uma heresia. E os heréticos eram queimados vivos. E por que queimado vivo? Para purificar a alma, porque o fogo purificava, e purificando a alma, ele ia para o céu. Então eu, torturador, estava fazendo um bem a você, botando você numa fogueira, em praça pública, ainda para servir de exemplo. Tá? Então, eu queimei a Bruna em praça pública, ela já tem cara de bruxa mesmo, para servir de exemplo, porque ela foi contra mim. Embora a Bruna estivesse certa, mas ela foi contra mim. Eu não quero ser contrariado. Eu tenho a força. Estão entendendo lá aqueles problemas que nós estudamos anteriormente aqui? Né? Essas obsessões espetaculares? Fala. O quê? Sim. Sim, sim. E hoje estamos vivendo isso novamente no nosso país. Mudou quase nada. Vota aí em determinados candidatos para ver se você vai ter liberdade de falar. Exatamente isso. Exatamente isso.
Exatamente isso. Se bobear, vamos voltar à Alemanha nazista, tá? Então, cuidado em quem vocês vão votar, vocês jovens. Cuidado, muito cuidado. Cuidado com o que estão ensinando nas escolas. Cuidado. Depois de escapar da fogueira, foi conservado num semi-cativeiro, ficando sempre sob severa vigilância da Inquisição, morrendo cego. Ó, Galileu ficou num semi-cativeiro, hein? Só porque foi contra a igreja, dizendo que isso aqui é redondo. Hoje não tem como a igreja dizer que isso é quadrado, mas naquela época dizia. Mas se pudesse, diria, porque não mudou nada. Não mudou nada. A doutrina deles não mudou. É a mesma. É a mesma. Tá? Porque não dá para fazer certas coisas. Agora tem um monte de maluco aí se candidatando, querendo fazer isso, hein? Aqui eu não falo, não posso falar. Vocês abram o olho de vocês. Isaac Newton, meu xará, um outro que revelou. E se ele está botando esses pensadores aqui, é uma observação aqui, né? Para dizer, olha o meu óculos, para dizer que a revelação espírita não é a única que revelou o mundo espiritual. Outros trouxeram revelações sobre o mundo astronômico, sobre o mundo microscópico. Outros fizeram. Vou ler só do Isaac Newton aqui. Tem ainda do Laplace, Lavoisier. Isaac Newton, matemático, físico, astrônomo, filósofo inglês, descobriu em 1687 as leis da atração universal, ao observar a queda de uma maçã. O homem de gênio é um homem de gênio, né? Newton foi, mas não fui eu não, foi esse aqui. Newton foi obrigado a refletir nessa força singular que atrai os corpos para o centro da Terra. Quer dizer, a lei de gravidade foi Newton, Isaac Newton, que descobriu, como a queda de uma maçã. Por que caiu? Por que a maçã, quando se desprendeu do talo, ela não foi embora, ela não subiu? Né? Agora vocês imaginem se não fosse a lei da gravidade. A gente já perde tudo, né? Não sabe onde bota nada. Imagine se eu botasse meu óculos aqui e descuidasse ele ia embora. Aí, o céu estava cheio de tesoura, sapato, chinelo, óculos, né? Ainda bem que tem a lei da gravidade. E por aí vai. Então, ele disse aqui sobre a revelação. O que é revelar? A gente vai parar por aqui. Vamos voltar aqui, 1 hora de estudo, viu? A gente volta aqui. Qual é a segunda pergunta que está aqui, ó? No número 1. Bem alto. Leiam aí para o pessoal de casa escutar, para vocês acordarem. Ó. Capítulo 1. Fundamentos da revelação. Número 1. Podemos considerar o Espiritismo como uma revelação? Aí nós vimos ali o que é revelação. Número 2. Qual é o número 2? Não. Lê direito. Neste caso, de novo, lê todo mundo aí, pode ser que meu livro esteja diferente do de vocês. Lê aí, Bruna. Não, lê direito. Nesse caso, qual seria o seu caráter? Nesse caso, qual seria o seu caráter? Muito bom, só isso. Doeu? É só olhar, é só ver. Aí a gente vai aqui para o número 3. Olha o número 3 aqui, ó. O caráter essencial, vai falar do caráter da doutrina espírita. Então, na próxima semana, a gente vai entrar no número 3. Nós já vimos o que é revelação. Tudo bem até aí? É difícil? É só prestar atenção, está tudo escrito, tudo mastigadinho.
Acabou. 1 hora de estudo. Vamos fazer a nossa prece? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado aos espíritos codificadores, ao nosso irmão altivo, os benfeitores aqui presentes, e Camille Flammarion, o nosso patrono. Obrigado pela inspiração. Que Deus nos ajude nessa compreensão, na compreensão da doutrina espírita, na compreensão dos fenômenos produzidos pelo Cristo e por toda a humanidade desde que ele existe. Muito obrigado. Que consigamos sempre estudar aqui com muito amor, realizar tudo em nome do amor e praticarmos esse sentimento que tanto carece a nossa sociedade em nossas relações. Que seja então em nome do amor, desses espíritos guias, do altivo, diretor da nossa casa, da direção da nossa casa, em nome desse sentimento, o amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus e de Jesus, que encerramos os estudos desta manhã. Que assim seja.